Bem, vamos continuar nosso curso, agora falando sobre a martensita. A martensita apresenta um reticulado tetragonal, aquela pirâmide, né? De base e faces triangulares. Sua dureza é muito elevada. Ela decorre da precipitação de partículas submicroscópicas de carboneto de ferro na solução sólida de ferro gama, a austenita, né? E a retenção dessas partículas na forma de uma solução sólida supersaturada no reticulado do ferro alfa, ferrita, formado no resfriamento, onde atuam como uma espécie de chavetas, impedindo o escorregamento de planos e as deformações. Produzem tensões na matriz da ferrita no resfriamento, alterando a sua microestrutura. Daí surgem distorções do reticulado, tensões internas e tamanhos de grãos muito pequenos. Ao microscópio, a martensita apresenta-se sob a forma de agulhas. Aí está um gráfico mostrando a formação da martensita numa carta que relaciona a temperatura com o tempo. E aqui em verde nós temos a curva de resfriamento da liga, né, do aço. Se eu resfrio o aço de 750 graus, por exemplo, até os 100 graus, num tempo muito curto, ou seja, abaixo de 10 segundos, eu formo martensita. A linha vermelha horizontal lá embaixo do gráfico é a linha de início da formação de martensita, a linha azul abaixo dela é a linha de fim da formação de martensita. Este processo de resfriamento nessa velocidade, nessa taxa de resfriamento, chama-se têmpera. Se eu quero um aço muito duro, temperado, eu faço esse tipo de resfriamento. Este é o diagrama TTT, tempo, temperatura e transformação, para que eu obtenha a martensita. A martensita é a estrutura típica dos aços temperados. Aí está, no microscópio, uma fotografia, uma microfotografia da martensita. Ela não forma grãos, forma apenas agulhas, né, em várias direções diferentes. A martensita tem um aço com 0,48% de carbono, aumento de 400 vezes em ataque com nital. Nem sempre me interessa ter a martensita daquele modo, né, tão dura, mas tão frágil, né? Às vezes me interessa ter a martensita mais macia, mais flexível, mais tenaz, né, com melhor aplicação em uma série de outros produtos. Então, nesse caso, eu parto para obter a martensita revenida, que é a martensita com nível de tensões reduzido. Da forma temperada, a martensita, além de ser muito dura, é muito frágil e não pode ser aplicada, na maioria dos casos, de equipamentos e peças. As tensões internas da martensita, que introduzimos durante o seu resfriamento, naquilo que se chama de têmpera, tem um efeito de fragilização. A dutilidade e a tenacidade podem ser aprimoradas ou introduzidas, né? E as tensões internas aliviadas ou rebaixadas através de um tratamento de revenido. O revenido é conseguido através do aquecimento de um ácido martensítico até uma temperatura abaixo da temperatura do eutetoide, que é 727 graus Celsius, para um ácido com 0,8% de carbono, durante um intervalo de tempo específico para cada aço. Quanto maior a temperatura do revenido, respeitado o limite indicado,
maior será a redução do nível interno de tensões, e menor será a dureza daí resultante. Aí está uma figura em que eu vejo o processo de revenido. Aqui está à esquerda duas linhas, em azul descendo bruscamente, né? Um ponto acima da linha do eutetoide até quase a temperatura ambiente, né? Cortando a linha de início de têmpera e final de têmpera. Dali, então, eu espero algum tempo nessa temperatura baixa e volto a aquecer a peça até a temperatura de revenimento, que é uma temperatura, vejam lá, inferior à temperatura da linha tracejada, que é a linha de 727 graus. Em geral, se faz o revenido em torno de 400 e 500 graus. Depois mantém-se a peça na temperatura do revenimento e, após então, se resfria um pouco mais lentamente do que de início. Obtenho, então, neste processo, a martensita revenida, em que eu aprimorei suas qualidades de fragilidade, tenacidade, dureza, para uma aplicação melhor em um maior número de peças industriais. Aí, então, está a fotomicrografia da martensita revenida. Observem que as agulhas que eu tinha na outra fase, na outra foto anterior, da peça temperada, foram bastante bem diluídas nessa aí. Eu não tenho grãos, é claro, não tenho grãos como no aço recozido, no aço natural, mas também não tenho agulhas, não tenho um nível de tensões tão alto como tinha na martensita original. A bainita é formada a partir da austenita e surge quando a taxa de resfriamento do aço é maior, necessária para formar a perlita, mas é menor do que aquela que se usa para formar a martensita, em aços com a mesma composição, com o mesmo teor de carbono. A bainita é um intermediário entre a perlita e a martensita, em termos de dureza. A microestrutura da bainita torna-se útil na medida em que não são necessários tratamentos adicionais após o resfriamento inicial, para atingir uma dureza intermediária entre aços perlíticos e martensíticos. Bain e Davenport observaram a existência de duas formas distintas: a bainita superior, formada acima de 300 graus Celsius, e a bainita inferior, formada abaixo de 300 graus Celsius. A bainita, então, é uma estrutura, é um aço com bastante tenacidade e também com alta dureza, com muitas aplicações quando se requer essas propriedades em larga escala. Aí está, então, a micrografia da bainita. Notem que ela tem alguma coisa semelhante à martensita, né? Alguma coisa perto de algumas agulhas, né? Todavia, não tem aquela dureza nem aquela fragilidade. Ela é dura, mais dura do que um aço perlítico, mas menos duro do que a martensita. Não é tão frágil, embora tenha uma boa tenacidade, uma boa resistência ao impacto. Como é que se forma a bainita? Aí está a figura, o gráfico de temperatura versus tempo. Aqui está, notem bem, a linha verde é a linha que nos mostra a formação da bainita. Eu parto lá de cima, de uma temperatura acima da linha da formação da austenita em ferrita, né, da linha de 727 graus, ferro alfa, ferro gama e ferro alfa, e venho resfriando rapidamente a peça até alguma coisa perto dos 300 graus. Quando então, em lugar de atravessar a linha M1, que é a linha de início da formação de martensita, eu mantenho a peça nessa temperatura antes de iniciar o processo de têmpera. E vou com ela
até atravessar a linha azul, lá na direita. Eu não temperei a peça, mantive a peça em estado antes da tempera, né? Então, só depois que eu encerro o processo de mudanças é que eu permito que a bainita se resfrie, que a peça se resfrie, então, até a temperatura ambiente. Daí é que resulta a temperatura, a peça, a estrutura bainítica, né? Esferoidita é a cementita Fe3C, ou carboneto de ferro, transformada em glóbulos ou esferas. Obtém-se por aquecimento por tempo prolongado a uma temperatura logo abaixo da linha inferior da zona crítica, que é a zona de transformação de austenita em ferrita. Obtém-se também por aquecimento e resfriamentos alternados, temperaturas logo acima e logo abaixo da linha inferior de transformação. Transformação da austenita em ferrita, né? Lembre-se do gráfico ferro-carbono lá no início da aula. Melhora a usinabilidade, especialmente nos ácidos de alto carbono. Facilita a deformação a frio. Torna o material mais aplicável em certos casos. Se eu vou precisar usinar, né, fazer peças que eu vou fazer, usar para eixos, né, ou bielas, ou peças cilíndricas, eu preciso de um aço que tenha alta usinabilidade para economizar energia, né, de máquina, tempo de máquina. Né? Então, eu preciso de um aço com esferoidita na sua formação. Olha lá onde eu obtenho a esferoidita. Aquela linha que inicia-se lá acima da zona de transformação de ferro alfa, de ferro gama em ferro alfa, austenita em ferrita, atravessa a linha de transformação gráfico de início e fim de transformação, passo por ele, mantenho a peça um bom tempo nessa zona onde não há mudança. Essa manutenção, essa permanência da peça nessa zona de transformação, fora da zona de têmpera ou de formação de bainita, acima dela, vai fazer com que a cementita do meu material se transforme em glóbulos, formando então a esferoidita. Aí está a fotografia da esferoidita. Note que eu não tenho grãos de perlita. Tenho em si glóbulos de cementita. São aqueles pontos escuros na figura. Repetindo, essa estrutura permite melhor usinabilidade do meu aço. Sorbita é uma estrutura formada no revenido em temperaturas mais próximas da linha A1. Carbonetos crescem formando glóbulos visíveis ao microscópio. Quanto mais alta a temperatura do revenido, maior será o tamanho dos glóbulos. Dureza da sorbita é entre 20 e 45 Rockwell C. A dureza é elevada, né? Aí está a sorbita. Pela quantidade de pontos escuros, nota-se que este é um aço de alto teor de carbono, né? Alto que eu digo é próximo de 0,8%, próximo do eutetoide. Esta aí foi obtida na temperatura do revenido igual a 650 graus Celsius. Bem, agora vamos parar por aqui e esperar até nosso próximo encontro, nossa próxima aula.